Paz do Senhor, vou falar um pouco que Deus colocou no meu coração em João 11:11. Assim falou, depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. E eles, porém, cuidavam que falavam no repouso de sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Nós sabemos que Jesus, mesmo no corpo de um homem, ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele era Deus ali. E ele saberia que os discípulos de primeira instância não entenderiam quando ele falou no versículo 11 que Lázaro dorme, mas vou despertá-lo do sono. E eu meditando nessa palavra, assim, por quê, né? Por que Deus falou isso? Você sabe que os discípulos não entenderam. E eu senti no meu coração que Deus tem muito amor, muita graça por nós, que Ele tem comunhão, Ele tem prazer, tem comunhão. Ele tem prazer de tudo que Ele for fazer nessa terra em nossas vidas e através de nossas vidas, Ele fazer parte. Tanto que Ele nos deu o livre-arbítrio, para nós escolhermos se possamos ter comunhão com Ele, se queremos ter comunhão com Ele, né? Ou não. E eu meditando nessa palavra, Deus colocou claramente isso, que Ele tem prazer em ter comunhão conosco, Ele tem prazer de nos envolver no reino dEle, para cumprir os propósitos dEle. Mesmo Ele sendo esse Deus todo-poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, Ele tem esse prazer de ter essa comunhão. E eu meditando nessa palavra, eu entendi isso, que Deus tem essa comunhão, tem prazer de ter essa comunhão conosco. E Deus me levou no meu coração o seguinte: ali Jesus foi até a casa de Lázaro e Deus nessa passagem ele mostrou que existe 3 tipos de pessoas. Quais são esses tipos de pessoas que Deus colocou no meu coração trazendo para o dia de hoje? Ele estava indo para a casa de Lázaro com seus discípulos. Primeiro tipo de pessoas, discípulos do Senhor Jesus. Pessoas que andam com Ele, pessoas que buscam Ele, pessoas que, mesmo simples, não tendo um entendimento claro, Ele os capacita a entender o seu propósito e cumprir o seu propósito em nossas vidas e através de nossas vidas para que o quê? Que a vontade dele seja feita. E qual é a vontade dele? A primeira vontade dele é salvar. Ele deseja nos salvar. Então ele vem, entra na nossa vida e transforma a nossa vida para nos salvar. Porque ele nos aceita sim como nós somos, mas ele não permite que ficamos com nossos erros, com nossas falhas, sem ser lapidado pelo Espírito Santo. Então ele, para nos salvar, há um progresso de transformação com o auxílio do Espírito Santo em nossas vidas. Então o plano de Jesus para nossas vidas, para os seus discípulos, é salvar. Mas nesse processo de transformação, temos que ser inspirados pelo Espírito Santo para inspirar o Espírito Santo na vida dos demais. Esse é o processo, esse é o plano de Jesus para nossas vidas. Nos salvar e de pregar o Evangelho, e de ser exemplo, e de ser transformados pelo Espírito Santo, e esse nós ser o sal da terra. Esse é nós dar esse gosto para este mundo através disso. Segundo tipo de pessoa que nesse texto Deus colocou no meu coração, Marta e Maria. Marta e Maria, Jesus quando chegou, Marta e Maria falou assim: ô Senhor, se você tivesse vindo aqui antes, Lázaro estaria vivo. Você entendeu? Você poderia salvar Lázaro. Você poderia não permitir que Lázaro viesse à morte. O que Deus colocou no meu coração? Que o segundo tipo de pessoas, que é pessoas que procuram até mesmo ter comunhão com Deus, procuram estar próximo de Deus, procuram buscar a Deus, mas a visão dessas pessoas sempre é terrena. Sempre é terrena, você entendeu? Sempre está de olhos focando nessa terra, nos bens dessa terra. Não que não podemos ter os bens dessa terra, mas como eu falei, servo de Deus primeiro é fazer a vontade do Pai, e a vontade do Pai é espiritual. Lógico que alcança nossa área material, mas primeiro é espiritual, depois vem o material. E tanto que você vê que Marta e Maria tinham comunhão com Jesus. Que Jesus fala que ia ressuscitar Lázaro, ela pensou que era a ressurreição quando ele viria. Mas não, ele estava falando da ressurreição que ia fazer naquele momento na vida de Lázaro.
Só para você ver então. Então existe esse outro tipo de pessoas. Pessoas que estão indo atrás do Senhor por bênçãos apenas, por interesse, ou até por interesse sentimental. Se sentir bem. Só apenas por isso, por algum interesse. Qualquer outro interesse debaixo da terra, que não seja focado, servir ao Senhor como seu único Salvador e fazer a vontade dele, se for, não gera. Vai gerar você sair do caminho do Senhor. Que uma hora ou outra você vai desviar se o seu interesse não estiver em quem Deus é e o que Deus pode fazer através da sua vida, sim, mas primeiramente quem Deus é para você. E o terceiro último tipo de pessoa que Deus colocou no meu coração é as pessoas que estão mortas. Por quê? Como Lázaro. Porque a palavra de Deus nos diz que o salário do pecado é a morte. Se você tem pecado encoberto, pecado que não é confessado, pecado de estimação, como muitos falam, que não quer largar, você está morto. Que a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então, se somos a última geração do Maranata, ora vem Senhor Jesus, o que nós vamos fazer? Qual é a atitude que nós vamos ter de hoje? Porque nós não temos mais geração. Nós não vamos ter mais gerações aí para nós deixar exemplos, para nós não deixar bens. Nós somos a última geração. E qual é o foco nosso hoje? Qual vai ser o foco quando Jesus voltar como um piscar de olhos? Qual vai ser o nosso foco? O reino dos céus ou o reino da terra? Essa é a passagem que Deus está trabalhando no meu coração e sou muito grato para estar sendo lapidado e transformando a minha vida através desse maravilhoso evangelho.